Todas as vezes que eu uso o termo pobre de direita, eu recebo mensagens do tipo: olha, você está querendo dizer que todo pobre tem que ser de esquerda? Ou você está querendo dizer que o Lula é pobre? E não é bem isso, gente. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de ter um pouco de coerência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é a coerência e o que é a falta de coerência. Vocês já prestaram atenção que tem vários movimentos entre seres humanos que lutam para que o ser humano pare de comer animais? São veganos, vegetarianos, eles são contra a morte dos animais para o consumo humano. E olha que nessa situação em que o ser humano está comendo o animal, o ser humano está numa situação de vantagem. Agora, o ser humano não está sendo incoerente por querer parar de consumir o animal, ele simplesmente acredita naquilo. Aí vamos pensar uma outra coisa. Vocês já imaginaram se a gente tivesse dentre os animais um protesto? Por exemplo, os perus da Sadia começassem a protestar contra os vegetarianos, falando coisa do tipo: olha, vocês são contra o consumo de animais, mas nós queremos ser comidos. Existe uma coerência ideológica que algumas pessoas não queiram comer animais, isso é natural. Elas acham que o sofrimento do animal não justifica o prazer do ser humano em comer animal. Agora, não existe coerência do peru da Sadia protestar para ser comido. Quando eu falo essa questão desse paralelo aí com o pobre de direita, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: as pessoas ricas podem se sensibilizar com a situação dos pobres e lutarem por uma sociedade mais igualitária. Se você é rico, você não é obrigado a ser de direita. Quando eu falo direita, eu falo não querer redistribuição de renda, não querer investimento na saúde, não querer investimento na educação, não querer bolsas contra a miséria. É absolutamente normal que uma pessoa já tenha absolutamente tudo, que ela seja rica, que ela tenha casa, que ela tenha comida, que ela tenha patrimônio, e mesmo assim queira que o Estado trabalhe no sentido de evitar que os outros passem de fome. O que não é coerente, porém, é você pertencer à classe menos favorecida, você pertencer à classe que recebe esses benefícios e ficar lutando contra eles. Quando eu falo pertencer à classe que recebe esses benefícios, você deve estar assustado pensando: eu nunca recebi Bolsa Família. Olha, você nunca recebeu Bolsa Família, mas o fato de você morar num bairro pobre e ter pessoas ao seu redor recebendo Bolsa Família evita que essas pessoas estejam nas ruas te pedindo esmola. Você pode pensar: eu nunca precisei de educação pública, eu estudei numa escola particular, mas o fato da educação pública ter proporcionado uma melhor educação na sua sociedade, você vive em uma sociedade melhor que te favorece, por exemplo, te oferecendo empregados capacitados. E até um mercado melhor, afinal de contas, a economia é melhor quando as pessoas dentro dessa economia são mais produtivas. O fato de você nunca ter precisado fazer uma consulta num hospital público não significa que o hospital público não sirva para você. Afinal de contas, a gente respira o mesmo ar, a gente está no mesmo ambiente que as pessoas mais pobres. E se o país começa a ficar todo doente, a tendência é que você adoeça ou pelo menos tenha prejuízo com a doença do país. Então, quando eu falo que o pobre de direita é uma pessoa sem noção, o que eu estou querendo dizer é que o pobre de direita, que é a pessoa menos favorecida pela ideologia de Estado mínimo pregada pela direita, ele deveria ser o último a apoiar essa ideologia. É a mesma coisa de um peru lutando para que a Sadia tenha o direito de os matar. E quando eu falo que existe sim coerência no rico de esquerda, o que eu estou querendo dizer é que mesmo que algumas pessoas tenham conseguido ascensão social, mesmo assim é direito delas querer a diminuição da desigualdade social. Agora, existe uma argumentação que eu acho muito esdrúxula, que é mais ou menos assim: olha, você é uma pessoa que tem patrimônio e é de esquerda, comece por você dividindo absolutamente tudo que você tem com os pobres. Isso é uma forma de atacar uma ideologia de uma sociedade mais igualitária. Sabe por quê? Dessa forma eles conseguem derrubar o argumento do próximo, mas não é bem assim. Vamos voltar para o raciocínio dos vegetarianos. Os vegetarianos e os veganos, eles não decidiram simplesmente que eles não vão comer carne. Eles decidiram lutar pelo direito dos animais. E se eles, que são uma minoria, simplesmente param de comer carne, eles não vão conquistar o direito dos animais. Eles não vão conseguir evitar o sacrifício de animais. Da mesma forma, na hora que uma pessoa é compelida a
pensar que ela deveria dividir todos os bens com os pobres, ela não vai conseguir resolver o problema da pobreza dividindo os bens dela, mas ela vai conseguir resolver o problema da pobreza se ela lutar pela conscientização que hoje nós temos um planeta inteiro que produz recursos e esses recursos podem servir para todo mundo. Então, a ideologia de lutar contra a desigualdade social não te obriga a lutar para dividir o que você tem. Ela te obriga simplesmente a lutar por uma sociedade mais igual. E uma sociedade mais igual não significa necessariamente você ter que ganhar menos que o outro que é improdutivo. É só gerar um pouquinho de dignidade. A ideia de esquerda não é uma ideia de tratar de quem não trabalha. A ideia de esquerda é uma ideia de investir em quem está inativo para que quando a economia melhore, todo mundo possa produzir mais, inclusive produzir mais a ponto de transformar-se num cliente de uma pessoa de direita. Então, quando a pessoa vier com essa conversa do tipo, olha, quer dizer que o pobre tem que ser sempre de esquerda e o rico de direita? Não, o pobre pode ser, obviamente, de direita e apoiar medidas que não vão favorecê-lo. Ele pode se iludir que ele é um cara tão esforçado que ele vai conseguir tudo sozinho e nisso ele vai destruindo saúde pública, ele vai destruindo a educação pública, achando que isso vai brotar da iniciativa privada e no fundo ele não vai ter condição de pagar saúde e educação para os próprios filhos. Ele pode fazer isso, só é incoerente. Seria como Peru da Sadia gritar pelo direito de ser comido. Já o rico, esse tem opção. O que tem mais dignidade humana, ele luta por uma igualdade social, mesmo sem precisar disso. E o que é mais egoísta, a tendência é lutar por um liberalismo aí que vai causar uma desigualdade social que ele acha que não vai prejudicá-lo em nada. Obviamente vai, uma sociedade mais ignorante, uma sociedade mais injusta, uma sociedade mais doente, é o lugar que o rico vai ter que conviver e morar se ele lutar por esse tipo de ideologia. Então, não cai nessas conversinhas esdrúxulas de que todo pobre tem que ser de esquerda, então todo rico tem que ser de direita. Não cai nisso, não. Ache o seu lugar no espaço e pense qual que é a ideologia que mais te representa. Esse é o ponto mais importante.